O regime fiscal do governo Lula ou o antigo teto de gastos do governo Michel Temer? Qual dos dois seria o melhor? Porque até o atual regime fiscal sustentável parece que não se sustenta mais. É sobre isso que iremos falar, as palavras da atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre o tema. Muito bem-vindo, eu sou Harrison Leite e se você gosta de direito financeiro e de direito tributário, este é o canal para a gente trocar umas ideias sobre o atual regime fiscal sustentável. Eu estou aqui com a matéria, não sei se você consegue ler aqui comigo, que diz o seguinte: próximo presidente não governa com arcabouço, diz Tebet, ministra do Planejamento. E ela deixa aqui com palavras muito claras. Ela diz que será o próximo presidente, ou Lula ou não, o candidato eleito. É ele que vai fazer o controle fiscal, cortar gastos, cortar o supérfluo, fazer uma política no arcabouço mais rigoroso, mas não no governo atual. E é incrível porque a Simone Tebet, como nós sabemos, é justamente aquela figura importante no Ministério do Planejamento que ajudou, ainda em 2023, a fazer esse regime que substitui o antigo teto de gastos. E se você parar para perguntar ao Harrison, qual era a grande diferença? Antigamente nós tínhamos um teto de gastos em que as despesas cresciam apenas com a inflação. E tudo o que crescesse mais de receita, o governo poderia utilizar para pagamento da dívida em virtude daquela grande crise que houve no governo de Dilma Rousseff. Isso veio no período de Michel Temer, que era o teto de gastos, limitando o crescimento das despesas obrigatórias e não dava muito espaço para crescimento das despesas sociais. Aí veio o novo governo e acabou com o teto de gastos e criou um regime sustentável. Um regime, é fato, mais flexível, atrelado mais à arrecadação. O governo ele pode crescer os gastos até 70% da arrecadação e tem alguns outros limitadores ali. Mas é certo que a própria ministra reconheceu que até a transição, que houve aquela aprovação de uma emenda de mais de 130 bilhões de reais, ali já começou a emenda da gastança. O governo começou a gastar mais e ela disse: olha, nós não conseguiríamos fazer os cortes, isso vai ficar para um novo gestor e não mais na nossa gestão. E será que está se dando algum sinal de que a gente não vai conseguir mais ter o equilíbrio? A gente tentou fazer o equilíbrio da meta zero de déficit, no ano passado não conseguiu, para esse ano também não, para ano que vem também não, embora o crescimento das receitas tenha superado em 10% o crescimento do ano anterior. O governo fez muitos ajustes no âmbito tributário, melhorando e eficientizando a arrecadação, mas a gente não está conseguindo segurar os gastos. A gente está gastando muito acima do previsto, a dívida pública está sendo levada a níveis preocupantes, a inflação não está dando trégua e o mercado está cobrando caro, com juros altíssimos por essa gastança do governo. E o que é que está faltando? Como é que a gente vai conseguir resolver esse problema? Bem, a atual ministra parece que já jogou a toalha. Ela que foi candidata em 2022, a gente não sabe o que é que está se acontecendo, se está pulando do barco ou é só uma pressão para justificar o que está acontecendo no presente momento. Certo é que não será no governo atual que a gente vai ter o equilíbrio tão desejado como está no regime fiscal sustentável. E o que é que a gente vai acontecer? Será que vai criar mais impostos? Será que a reforma tributária vai aumentar a carga tributária ainda do Brasil? A gente vai cortar direitos, vai cortar privilégios? A gente vê toda hora gastanças em níveis estratosféricos que ninguém consegue segurar. Não tem exemplo em gastos mínimos, quanto mais em gastos muito grandes. E se a dívida continuar crescendo, nós brasileiros quem pagaremos essa conta com as próximas gerações não tendo dinheiro para novos investimentos, tudo gastando com despesa obrigatória. Se você compreendeu que as contas não fecham e que precisa entender mais ainda este problema da dívida pública, do déficit público, deixe aqui seus comentários, acompanhe aqui as nossas publicações, deixe o seu like e será um grande prazer trocar figurinhas com você.